eles queriam ter os mais importantes livros do mundo na sua biblioteca, e como era preciso que os livros dos judeus passassem para o grego para estar na famosa biblioteca de Alexandria. De toda aquela história que Aristeas conta para Filócrates, Josefo teve acesso a esse documento, e quando ele, no livro dele, A Antiguidade dos Judeus, ele conta aquela história, se baseia quase exclusivamente naquela carta de Aristeas. Isso mesmo é o que fez Moisés. Moisés pegou aqueles documentos antigos, que vamos ver quais eram os nomes deles e os autores deles, porque está escrito na Bíblia. E ele pega essas relações e incorpora na redação dele, às vezes com algum acréscimo, com alguma frase explicativa, para que a geração dele pudesse saber a que se está referindo quando está falando do documento de coisas mais antigas que não se podem compreender. Por exemplo, eu morei numa cidade no Paraguai que, antes do golpe de Estado do general Rodrigues contra o general Stroessner, quando Stroessner era o ditador do Paraguai, todo mundo honrava Stroessner, aeroporto Stroessner, biblioteca Stroessner, bairro Stroessner, cidade Stroessner. E eu morava na cidade Stroessner. Mas quando derrubaram Stroessner, mudaram o nome e agora ficou Cidade de Leste. Foram derrubando o nome de Stroessner e colocando outros nomes. Então, quando você se encontra um documento que diz Cidade Stroessner, esse pertence à época antes de 1989, que foi o golpe de Estado. Mas, quando você está passando o que aconteceu em Stroessner, mas onde que é Stroessner? Hoje é chamado de Cidade de Leste. Você encontra na Bíblia esse fenômeno. Betel antes se chamava de Luz. Kiriat Arba era o nome antigo, mas agora o nome é Hebron. Ou seja, são atualizações. Então, os documentos antigos vão chegando a nós, mas você tem que fazer uma atualização deles para poder compreender a geração nova, que esse lugar era este outro, só que o nome agora é este, mas antes era aquele. Então, pode parecer esse nome como se fosse anacrônico, fora de lugar. E se você não compreende o processo de atualização, você vai pensar que o documento se escreveu tudo depois, quando tinha aquele outro nome. Mas não é. O documento é anterior, mas se fez uma atualização. Você compreende isso? Se você entende isso, claro, você não vai ficar enrolado, enredado, confundido com aquelas teorias críticas da chamada alta crítica modernista. Você precisa compreender esse processo. Então agora vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis e vamos encontrar os versos onde aparecem os Toledot, os famosos Toledot. Então vamos fazer uma coisa. Vamos retroceder antes dos arcebispos de Canterbury, quando eles ainda não tinham colocado capítulos nem versículos na Bíblia. E vamos seguir a composição de Moisés através dos Toledot. Um Toledot é uma relação, é uma perícopa completa. Toledot pode se traduzir relações. Relações no sentido de um relato, uma genealogia de ascendentes, de descendentes, uma história, umas origens. Todas essas palavras estão incluídas na palavra hebraica Toledot. E o livro de Gênesis está composto por Moisés, incluindo vários Toledot, ou seja, incorporando documentos patriarcais, relatos feitos e escritos pelos patriarcas, e que Moisés incorpora no Gênesis. Faça alguma
adaptação na sua época, mas o documento sobrevive. E até o estilo do documento se vê que é diferente um do outro quando você vai nos originais, quando você não fica no mesmo tradutor, sino quando você vai aos escritores originais, aí você vê o estilo de cada um deles. Então, o primeiro Toledot, a primeira perícopa, a primeira unidade, começa no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 4, parte A. Os documentos antigos acostumavam se escrever em tábuas de barro. Se escreviam em tábuas. E tinha um início, um corpo de texto e um colofão. Um colofão é como uma frase final. Às vezes, esse colofão dizia que era o documento, o título do documento ou o possuidor do documento. Às vezes, as palavras que apareciam no final, em alguns outros documentos se escreviam no princípio, como nós chamamos de epígrafe, que se escreve acima. Então, alguns documentos, antes de desenrolar-se, tem uma frase inicial, às vezes uma citação. Essa citação se chama de epígrafe. Você vê nos Salmos, você vai ler um salmo de que em letra pequenininha, lá debaixo do título, o título foi colocado pela Sociedade Bíblica, mas aquela letra pequenininha, Salmo de Davi, Mitão de Davi, sobre Neginot. Se lembra? Isso é parte do texto inspirado. Essa letra pequenininha. Quando você vai ler um salmo, não se esqueça de ler as letras pequenininhas. O título, isso foi colocado pela Sociedade Bíblica. Mas aquelas letras pequenininhas não são pequenininhas no hebraico. São iguais que as demais. E são parte do texto. Porque são as que localizam aquele salmo. Diz que cantou Davi quando estava na cova, fugindo de tal e qual. Aquelas letras pequenininhas servem para você colocar esse salmo no lugar certo. Se você coloca atenção nessas letras pequenininhas, depois você pode pegar muito dos salmos e quando está lendo a história de Davi, aqui neste ponto que vem este salmo. Sigue lendo, e aqui neste outro capítulo, versículo, aqui vem o outro salmo. Aqui quando se arrependeu do pecado com Betsabé e que Natan, esse salmo 51, vá aqui. E assim depois você pode ler a Bíblia com mais riqueza. Porque você vai lendo o texto e vai vendo os salmos que correspondem, ou lendo a história dos reis, e tal profeta profetizou tal dia, a tal hora, e você vai colocando os profetas com história, e assim a Bíblia vai ficando mais aberta. Agora você vai compreendendo melhor, porque você vai colocando cada documento em seu lugar histórico. Amém? Então, isso eu sei que parece um pouco chato, mas vai ser muito proveitoso para vocês. Então, Gênesis está formado por Moisés, incluindo vários Toledot, várias relações. Cada Toledot é um documento, uma perícopa. Amém? E essa perícopa, a primeira, por exemplo, não coincide com o capítulo. Por quê? Ontem lembrávamos que vem falando de 7 dias, e antes de terminar a conta do número 7, já acabou o capítulo. E logo começa o próximo capítulo, começa com 7, com o 7º dia. Não, o 7º dia é a continuação do 6º. E esta é a continuação do 5º. O documento não termina onde terminou o capítulo. E para pior, os dois documentos separados, onde termina o primeiro Toledot e começa o segundo, é no versículo 4 do capítulo 2.
Só que o tradutor não colocou ponto à parte, colocou vírgula, mas no hebraico não tem vírgula, não tem ponto e coma, não tem. Então os tradutores às vezes não entendem que este era um documento que terminou acá e aqui vai começar outro. E naquele verso 4, o tradutor, não o texto hebraico. Quando você vai ver o texto hebraico, este verso 4, você vê que termina a primeira relação dos céus e da terra e aparece o colofão, aquela frase final. Então, Moisés incorporou mais ou menos 10 toledot no livro do Gênesis. Nos primeiros, ele colocava primeiro a história, o relato e depois o colofão, até chegar a contar o ciclo da vida de Abraão. E a partir da vida de Abraão fazia ao revés, ao contrário. Colocava primeiramente o epígrafe e depois o documento. Se você compreende isso, vai entender muitas mais coisas no livro de Gênesis. Você vê que tem salmos que começam com aquele epígrafe e tem outros que terminam com um colofão. Por exemplo, você lê um salmo e diz: ao chefe dos instrumentos de cordas, porque aquilo foi dedicado a Deus e foi entregado aos irmãos encarregados dos louvores, Asaf, Jedutuns, os filhos deles. Então, por isso, quando se escrevia aquele salmo que era o hinário de Israel, tinha um epígrafe, uma frase no início que dizia: ao chefe dos instrumentos. Mas às vezes essa frase não estava no lugar do epígrafe, senão estava no final. Por exemplo, quando você lê Abacuc, pode ver o livro de Abacuc na sua Bíblia, no capítulo 3 tem a oração de Abacuc, e vem todo o capítulo 3 mostrando a oração de Abacuc, mas no final diz: ao chefe dos instrumentos. Ou seja, às vezes se colocava essa frase no início, às vezes se colocava no final. E assim acontece com os toledot em Gênesis. Às vezes aparece o título no colofão, às vezes aparece no início. No livro de Gênesis, o centro do livro de Gênesis é a história de Abraão, o ciclo de Abraão. Os documentos anteriores se coloca aquela frase-chave no final, até chegar à história de Abraão. A partir da história de Abraão, se coloca no início. Se coloca a frase no início e o documento depois da frase. Antes de Abraão, se coloca o documento no início e a frase no final. Então, abra sua Bíblia. Vamos encontrar onde que estão aqueles toledot, aquela expressão. Estes são os relatos de Adão, os relatos de Noé, os relatos de os filhos de Noé, os relatos de Sem, os relatos de Taré, os relatos de Ismael, de Isaac, de Jacó. Assim é que aparece no hebraico. E às vezes não solamente fala os relatos, às vezes diz: este é o livro dos relatos de Adão. Então, capítulo 2 de Gênesis. Mire o capítulo 1 de que fala da criação e da formação. O heptaemeron, hepta de 7, emeron de dia, é uma palavra que vem do grego, heptaemeron, se refere aos 7 dias. Então, quando você escuta a palavra heptaemeron, são os 7 dias. Primeiro dia a luz, segundo dia separa as águas, terceiro dia surge a terra, depois quarto dia as estrelas, o sol, a lua, quinto dia os animais das águas, sexto dia os animais da terra, o homem, a mulher, sétimo dia o descanso. 7 dias. Esse é o primeiro toledot. Esse é o primeiro relato. Então, aqui no capítulo 2, depois que relatou todos os 7 dias, quando termina,
Então diz aí, 4:1. Capítulo 2, verso 4, parte 1, parte A, parte primeira. Que é esta parte primeira? É o colofão da primeira tableta. É a terminação do primeiro documento. Então diz aí, vou dizer o nome em hebraico. Diz assim, Hela Toledot Hashamajim Vet Haaretz. Estas são as relações dos céus e da terra. Behi Baram, na sua criação. Ponto. Aí terminou. Quando você vai a uma edição em hebraico, você vê que essa frase está isolada, separada. Depois começa o outro documento. Aí termina o documento que começou em verso 1. Aí começou o documento. E esse documento termina no capítulo 2, verso 3, e aparece o seu colofão, a identificação do documento, o nome do documento, o nome da tábua antiga. Hela Toledot Hashamajim Vet Haaretz Behi Baram. Estas são as relações dos céus e da terra na criação. Essa é a terminação, o colofão do primeiro documento. O primeiro documento conta essa história e está resumido naquele colofão, naquela frase. Aí o tradutor deveria colocar um ponto à parte. Aí deveria terminar o primeiro capítulo. E a partir da metade do verso 4 do capítulo 2, começa outro documento. Começa a contar de novo a história da criação, mas com mais detalhes. No primeiro documento, Deus é chamado Elohim. No segundo documento, Deus é chamado Jeová, Yahvé Elohim. No primeiro documento não aparece o nome Yahvé, aparece só o nome Elohim. No segundo documento, aparece o nome Yahvé, que é traduzido de Jeová, Yahvé Elohim. E aí começa a contar de novo algo que no primeiro documento tinha contado de maneira resumida. No sexto dia, Deus fez o homem, varão e mulher, os abençoou, sem muito detalhe. Mas agora vem outro documento, vem outra tábua antiga, que contém a história, as relações de Adão. E começa contando como ele foi criado, foi colocado no jardim do Éden, foi colocado diante das duas árvores da vida no centro e aquela outra que não tinha que comer. E vai contando como a serpente enganou a Eva, e como veio a queda, e como veio o castigo, mas também a promessa e a tipologia da cobertura, como foram expulsos do Éden, como tiveram aquele filho de Caim, de Abel, quais foram os descendentes dele, ainda estava vivo Adão, e logo como nasceu Sete. Essa é a vida de Adão. Então, vamos no capítulo 5, verso 1. Por causa de que colocaram o número 5 aqui, então você pensa que a história começa aqui. Não. Acaba de contar a história de Adão, com Eva, com seus filhos, como era antes, veio a queda. Então diz aqui, Hela Sefer Toledot Adão. Isso diz o hebraico. Esqueça-se dos números, esqueça-se dos versículos, somente siga o documento, siga a história. Hela Sefer Toledot Adão. Ou seja, depois de contar toda a história da criação de Adão, de Eva, o que eles viveram antes da queda, o que aconteceu na queda, os filhos que nasceram deles, depois de contar a história dele, diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. Mas essa palavra que aqui foi traduzida, genealogia,
é a mesma palavra Toledot, que em capítulo 2, verso 4, foi traduzida origens. Lá diz, estas são as origens dos céus da terra. E aqui diz, esta é a genealogia. Mas a palavra é Toledot, ou seja, relações. Ou seja, Moisés está dizendo que isso que ele acaba de escrever, depois de ter transcrito o primeiro Toledot, agora ele faz um segundo Toledot, um segundo documento, uma segunda história. E ele disse, Moisés disse, que isso que ele transcreveu aí é o livro das relações de Adão. Se dá conta? Se você deixa esses 5 aí, você vai ficar perdido. Se dá conta? Mas quando você tira os números que foram colocados, vai no hebraico e começa a ler, vê, aqui terminou, aqui aparece aquele colofão que pertence a este documento anterior. Estas são as relações do céu e da terra, o que foi contado no início. Quando essa frase foi traduzida ao grego na Septuaginta tem uma palavra que o texto masorético, que vem do hebraico do século VI a X da era cristã, não tinha essa palavra no texto masorético, mas no texto antigo, 2 séculos antes de Cristo, que a Septuaginta conheceu no hebraico e passou para o grego, aí diz Biblion, ou seja, a tradução grega do hebraico Sefer. Sefer quer dizer livro, Biblion quer dizer livro. O primeiro Toledot, quando você lê o primeiro relato, a primeira relação dos céus e da terra, na Septuaginta diz, este é o livro das relações dos céus e da terra. Como se aquele documento fosse um livro, uma tábua, uma tableta que possuía Moisés. Depois vem a segunda história, o segundo Toledot. Quando ele falou, este é o Toledot, aí terminou o primeiro documento. Agora, o segundo documento começa aí no verso 4 do capítulo 2, onde diz, quando Yahvé Elohim os criou, criou ao homem e à mulher, Adão e Eva, não havia ainda nenhuma planta, aí que começa. Essa frase, quando, era característica dos documentos antigos, quando falava de história primigênia. Quando? Só que aqui, só colocou uma vírgula, continuou. Mas você vai no hebraico, não é assim. No hebraico terminou aquela relação, começou um documento novo. Então, o novo documento é chamado por Moisés de ser o livro das relações de Adão. Isso já abre mais nossos olhos. Que Moisés está contando a história de Adão, criado, caído, com promessas, os primeiros filhos, e no final do documento, assim como terminou o primeiro documento, assim terminou o segundo. Hela Sefer Toledot Adam. Este é o livro das relações de Adão. Porque quem mais que o próprio Adão poderia saber e contar o que aconteceu com ele? Quem melhor que o próprio Adão para saber o que aconteceu no Éden, o que aconteceu depois da queda, os primeiros filhos? Quem ia conhecer essa história? Era o próprio Adão. E agora Moisés está dizendo que o que ele escreveu até aqui é o livro das relações de Adão. Só que neste livro das relações de Adão,
Moisés tinha que fazer algumas atualizações posteriores, porque Moisés está escrevendo depois do dilúvio. Depois do dilúvio mudou mais ou menos a geografia do planeta. E ele, no livro das relações de Adão, lá se está contando que do Éden saíam 4 rios e quais eram os nomes daqueles rios. Então, Moisés tem que fazer a explicação. Este rio é aquele que rodeia a terra de Cus. Para a gente da época de Moisés, eles precisavam saber qual era aquele livro, aquele documento antigo que vem da era de Adão, as relações do próprio Adão, porque não havia outra maneira para saber isso, se não era através do próprio Adão. Quem foi que falou para Adão, que ele foi feito do pó da terra? O próprio Deus. O próprio Deus falou para Adão e disse: porque tomado fuiste do pó, agora vais voltar para o pó. Ou seja, que Adão, antes de cair, ele falava com Deus. Adão conhecia da parte de Deus muitas coisas que Deus falou para Adão. Coisas que o próprio Adão não podia ter visto, Deus podia ter contado. Como ele foi feito, Deus contou. E ele não era somente uma vez que falava com Deus. Adão falou muitas vezes com Deus. Por isso Deus, quando se refere ao livro primeiro, o próprio Deus certifica que isso é verdade. Quando Deus lá no Monte Sinaí deu aquelas 10 mandamentos para Moisés, naqueles 10 mandamentos ele se refere já a esse documento. Quando está falando de que o homem precisa descansar o dia sábado, porque disse Deus, Javé, agora já não fala só como Elohim, sino como Javé. Javé disse, porque em 6 dias foi feito os céus e a terra, e no 7º descansou, por isso santificarás o dia 7º. Ou seja, o próprio Deus, com sua própria palavra, com seu próprio dedo, está escrevendo em tábuas de pedra, certificando a verdade do primeiro Toledot. Você vê? Deus está certificando o primeiro documento. Em 6 dias. Está resumindo aquele documento e falando que é assim mesmo. E quem está falando isso? O próprio Deus. E está escrevendo o próprio Deus em tábuas de pedra. Então você vê quão confiável é esse documento. Se dá conta? Que provém do próprio Deus. Em 6 dias fez Javé Elohim os céus e a terra, e descansou o 7º dia. Portanto, nesse dia não farás obra de servo, nem você, nem sua mulher, nem sua servo, nem seus animais. Mas Deus está vaciando naquele documento, que é certificado, garantido da boca e da mão e do dedo do próprio Deus. Agora vem o segundo Toledot. E aí, no capítulo 5, o que começa na segunda parte do verso 4 do capítulo 2, termina na primeira parte do capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, primeira parte, é a terminação, é o colofão do segundo Toledot. Aí quando aparece por segunda vez, este é o livro das relações de Adão. Aqui foi traduzido genealogia para colocar isso depois, mas a história de Adão vem antes. Se dá conta? A história de Adão vem do capítulo 2, no 3, no 4, e então termina Moisés dizendo, este é o livro das relações de Adão. Que é melhor que o próprio Adão para contar? Você sabe quantos anos viveu Adão? 930 anos. Já tinha nascido Matusalém, o filho de Enoque. Já tinha nascido.
Matusalém é um homem que mais viveu. Matusalém viveu 39 anos mais que Adão. Adão viveu 930, Matusalém viveu 969 anos. O nome Matusalém, que é Metusalah, tem um significado que seu pai Enoque colocou, profético no nome dele, que significa: quando este morresse, o juízo virá. Isso que quer dizer o nome que nós falamos Matusalém, Metusalah. Quando este morresse, quando este morra, o juízo vai vir. E Deus, sendo longânime, esperou e Matusalém viveu e não morria, porque quando ele morresse, o dilúvio viria. Mas um dia, o dilúvio veio. Sabe que, irmãos? Quando nasceu Matusalém, ainda vivia Adão. Se você faz uma cronologia, quando nasceu Adão, quando morreu, quando nasceu Sete, quando morreu, quando nasceu Enós, quando morreu Jared, Cainã, e continua até Matusalém, você vai ver que houve 49 anos de contemporaneidade entre Adão e Matusalém. Aqui começou Adão e aqui começou Matusalém. Esta franja aqui são 49 anos. Só 2 pessoas foram necessárias para passar toda a tradição dos orígenes até o dilúvio. 2 pessoas que se conheciam. O velho Adão e o novo Matusalém. Sem, que era o filho de Noé, conheceu Matusalém. Quando Sem tinha 100 anos, aconteceu o dilúvio. E Sem viveu 500 anos depois do dilúvio. Ou seja, Sem morreu quando já tinha nascido Isaque. Já tinha nascido Isaque quando o velhinho de Sem morreu. Ou seja, Abraão bem pôde conhecer o próprio Sem. Se dá conta? Ou seja, aquela tradição antiga passou de uma geração a outra muito perto. Não foram muitos intermediários, não. Vivia Adão quando estava vivo Matusalém. Quando morreu Matusalém, estava vivo Sem com 100 anos. Depois do dilúvio, durou 500 anos. Vamos encontrar um documento que se chama Relações de Sem. Mas antes existem relações de Noé, relações dos filhos de Noé, relações de Sem, relações de Taré, o pai de Abraão. Todos eles fizeram relações por escrito, que foram incorporadas por Moisés no seu relato. Então vamos ver o próximo Toledote. No capítulo 6, no verso 9, você vai ver que a partir da segunda parte do verso 1 do capítulo 5, aí começa a se fazer uma lista de personagens com nome, nascimento, nascimento do seu primogênito e morte. Quantos dias viveu depois de ter o primogênito? Esse documento é muito importante. Começa assim, capítulo 5, verso 1, segunda parte. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Este escritor deste novo terceiro documento está crendo na tradição antiga e está continuando a linha de fé e de tradição. Homem e mulher os criou, os abençoou, les chamou pelo nome de Adão. Os dois serão Adão.
Foi Adão que chamou ela de Eva, mas Deus os dois chamou de Adão. Por isso é que nos países que a Bíblia se respeita, a mulher toma o nome do marido, por causa de que aos dois Deus chamou de Adão. Os dois têm o mesmo nome, Adão e Eva. Isso para Adão, mas para Deus os dois são Adão. Chamou os dois Adão. E disse: Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Ou seja, tudo isso estava sendo registrado. Em que idade nasceu Sete? Quando morreu Adão? Tudo isso estava sendo registrado numa tábua, num toledot. Aqui, quando você chega no capítulo 6, verso 9, esta tradução diz: eis a história de Noé. Que diz no hebraico? Ela toledot Noá. Ou seja, o mesmo final do verso anterior. Estas são as relações de Noé. Ou seja, graças ao próprio Noé, nós sabemos os antepassados dele, quem era o tio, quem era o filho, quem era o outro, quando nasceu, quando morreu, até chegar a ele. Quando termina a vida dele, então diz: ela toledot Noá. Estas são as relações de Noé. Ou seja, de Noé provém este documento, esta tableta, que tem os nomes de Adão, Set, Enos, Cainã, Jared, Mahalalel, vai chegando até Noé. E termina com Noé, com a corrupção antes do dilúvio. Aí termina, aí é um ponto. Depois começa um outro toledot. E nesse toledot, que é a partir da segunda parte do verso 9 do capítulo 6. Capítulo 6, verso 9, segunda parte. Empieza: Noé era homem justo. E aí começa a contar o anúncio do dilúvio. Vem o capítulo 7, vem o capítulo 8, vem o capítulo 9, que é contando a história do dilúvio. E chegamos no capítulo 10, verso 1. E aí está o final do relato do dilúvio. Quem foram os que passaram pelo dilúvio? Noé e os filhos de Noé e as esposas deles. Quem podia ser o melhor testemunha do que aconteceu no dilúvio? Os próprios filhos de Noé. Então, quando conta toda a história do dilúvio, então diz aqui, 10:1, Ela toledot beni Noá. Estas são as relações dos filhos de Noé. Então aqui Moisés está incorporando uma nova relação. As relações dos filhos de Noé. Quem eram os melhores testemunhos do que aconteceu no dilúvio? Sem, Ham e Jafete, os filhos de Noé. Então, o capítulo 6, desde o verso 9, segunda parte, todo o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e primeiro verso, primeira parte do capítulo 10. Esse é o quarto toledot, o quarto relato incorporado por Moisés. Se dá conta? Primeiro, dos céus da terra. Segundo, o livro das relações de Adão. Terceiro, as relações de Noé. Quarto, as relações dos filhos de Noé. De que trata as relações dos filhos de Noé? Do dilúvio. Quem viveram nisso? Eles. Se dá conta? Moisés está incorporando dos testemunhas oculares, vivenciais dos acontecimentos. Você está vindo? Não sei que hora estamos tendo. O tempo vai correndo. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Então, aí termina e começa um quinto documento. Primeiro, o livro das relações do céu e da terra. Segundo documento, o livro das relações de Adão. Terceiro documento, as relações de Noé. Quarto documento, as relações dos filhos de Noé acerca do dilúvio. Né?
Agora começa o chamado Tábua das Nações. Irmão, este documento que vem aqui no capítulo 10, depois do verso 1, na parte final, e continua, esse documento vai até capítulo 11, verso 6, primeira parte. Aí no capítulo 11, verso 6, diz: Hela, Toledot, Shem. Ou seja, estas são as relações de Sem. Quais são as relações de Sem? O documento chamado A Tábua das Nações, onde aparecem os 3 filhos de Noé, quais foram os filhos que teve Jafé, como se começaram a dispersar, quais foram os filhos de Cam, quais foram os filhos de Sem. Quem melhor que o maior deles, o irmão maior que era Sem, para contar como começaram a se povoar as nações depois do dilúvio? Quem melhor testemunha que o próprio Sem? Então, este documento, este Toledot, que é o 5º Toledot, é as relações de Sem, que Moisés incorporou. Quando você pega este documento unitário, esta perícopa, este 5º Toledot, de onde começa até onde termina, onde diz Hela, Toledot, Sem. Estas são as relações de Sem. Porque não é só nomes, também são relatos, histórias, origem, ascendentes, descendentes. Bem, este documento é tão antigo que se você compreende que Toledot Shem é uma tábua, uma tableta, um documento inteiro, se você lê esse documento inteiro por si só, você vai descobrir a antiguidade desse documento. Você vai ver que esse documento realmente pertence à época de Sem. Olhe os detalhes. Coloque assim. Vamos ler o 5º Toledot. Vamos ler. Os filhos de Jafé são, em primeiro lugar, fala em presente, não que foram, sino que ainda viviam quando o escritor deste Toledot escreveu. E sigue falando, não? Magog, Madai, Gomer, Ravan, Tubal, Meseg e Tiras. Os filhos de Gomer são, continua falando em presente, não que foram. Askenaz, Rifat, Garma. Os de Javã são Elisá, Tarshis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Porque lembre-se que nos dias de Sem, Nimrod, como diz este mesmo documento, se levantou contra Deus e começou seu reino em Babel, onde Deus confundiu as línguas. Mas logo sigue falando aqui, coloque atenção. Os filhos de Cam, Cush, Misraim, Put, Canaã. Os filhos de Cush, Seba, Havilá, Saptar, Rama, Sapteca. Os filhos de Rama, Saba e Dedam. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador em oposição a Javé. Dele se disse, com Nimrod, poderoso caçador, em oposição. Este diante de, e frente a ele, em oposição a Javé. O primeiro prototipo do anticristo foi Nimrod. Mas agora escute, o princípio do seu reino foi Babel, que foi chamada Babel porque lá Deus confundiu as línguas. Ou seja, que Nimrod foi aquele que dirigiu aquela rebelião. Deus queria que se espalhassem, mas ele queria juntar todos, fazer uma torre, como para que o dilúvio, se há outro dilúvio, eles sejam salvos do dilúvio. E quando você vai às palavras hebraicas, não está falando somente de que a torre tem que chegar nas nuvens, não. Está falando de comunicação com espíritos. E os colocavam numa mulher lá acima do Sigurat, para que os espíritos viessem ter com ela relações, como aconteceu antes do dilúvio.
Essa era a religião dos sumérios, que é o reino de Ninmarat e o mesmo Nimrod, as cidades dos sumérios. A religião babilônica antiga começou aqui. Mas escute aqui, siga falando o verso 10. Babel, Ereque, Acabe, Calné, na terra de Sineá, daquela terra saiu ele para Assur, edificou Nínive, Rehoboth, Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Resem, Misraim gerou Aludim, Anamim, Lebaim, Naftujim, Patrocim, Casluhim. Escuta aqui, onde saíram os filisteus, ou seja, os palestinos. Filisteus é o mesmo palestino. A palavra filisteus no hebraico é Filistim. Daí vem a palavra Palestina e palestinos. São os mesmos filisteus da linha de Canaã. Então diz aí, Canaã gerou Sidom, aí começaram os fenícios, seu primogênito, e Arrete, aí começaram os hititas, os jebuseus. Escuta aqui, os Jebusim são os descendentes de Jebus. Jebus era o nome antigo de Jerusalém. Se este documento fosse antigo, como pretendem os críticos, imagina como não vai falar de Jerusalém. Você entende? Antes de Juscelino Kubitschek fundar a cidade de Brasília, nenhum documento antigo da história do Brasil falava de Brasília. Por quê? Porque nem existia Brasília. Você lê a capital, igual vai ver, Porto Seguro, Salvador, Rio de Janeiro, e Brasília não aparece. Como vai aparecer Brasília? No que Brasília foi feito só nos tempos de Juscelino Kubitschek. Antes de Juscelino Kubitschek não pode aparecer Brasília. Nos documentos dos judeus, Jerusalém e Abraão são pessoas importantes. Todo mundo tem que falar que é descendente de Abraão, que tem que ver com a cidade de Jerusalém, mas aqui está mencionando Jerusalém, nem sequer coloca o nome de Jerusalém, coloca Jebusim, que era um nome antigo. Ou seja, que esse documento era antes de Jerusalém. Se dá conta? E logo sigue falando aí, e vem falando dos amorreus, Gergeseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arbadeus, Semareus, Mateus. Depois se espalharam família dos cananeus. E escuta o verso 19, que é outra chave da antiguidade. Escuta, leia aí comigo. Verso 19. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim e Lasa. Está mencionando cidades que no tempo de Abraão foram destruídas. Mas aqui está falando de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim, como se ainda existissem. Se dá conta? Ou seja, que este documento realmente provém de Sem, porque está falando em tempos que estavam vivos, muitos dos que ele menciona. Está falando dessas cidades como estando em pé. Está falando com os nomes antigos de Jerusalém. Não só isso. Quando chega aos descendentes de Eber, dos hebreus, ele só faz menção de Peleg. Não fala nada do filho de Peleg. Mas Peleg tinha um irmão chamado de Joctán. Olha aqui. Vamos aí no verso 21. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elam, Assur, Arfaxade, Lud de Aram. Os filhos de Aram, Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu. Essa palavra se quebrou com violência no idioma hebraico. É um rachamento violento. É a deriva dos continentes quando começou
o continente primigênio se rachou, por isso o nome Peleg, que a palavra no hebraico é rachamento com violência, hendidura violenta. E agora diz aí, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodã, Astalés, Sarmavê, Agera, Adorana, Usala, Diclo, Bala, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila, Otavá. Todos estes foram os filhos de Joctã. Não falou nenhum filho de Abrão. Abrão vem por Peleg. Se este documento fosse de judeus posteriores, o que vão colocar é a descendência de Peleg, não a de Joctã. Joctã era só o irmão. Aqui coloca toda a gente de Joctã. Mas Abrão viria por Peleg, não por Joctã. Quer dizer que quando este documento foi escrito, não havia nenhuma consciência da importância que teria Abrão. Porque senão apareceria, como aparece, por exemplo, no livro de Ruth, todas as descendências até chegar a Davi, porque Davi é importante, um ponto de referência. Abrão é um ponto de referência. Então, se este documento fosse posterior, teria que aparecer Abrão como ponto de referência, teria que aparecer a descendência de Peleg até Abrão. Mas não aparece. Terminou em Peleg e ponto. Se dá conta? E depois fala de Joctã, o seu irmão. A árvore genealógica de Joctã aparece aqui com todas as suas ramificações, mas Peleg não. Essa ignorância dos descendentes de Peleg, que Peleg é o ascendente de Abrão, demonstra a antiguidade deste documento. Se dá conta? Esta chamada Tábua das Nações. Onde que termina? Aí, no capítulo 11, versículo 10, primeira parte. Depois que fala da distribuição dos filhos, dos netos de Noé e os bisnetos, que Sem viveu 500 anos depois do dilúvio. Quem melhor que ele como irmão mais velho para conhecer isso, para se encarregar de isso como se encarregava nos antigos? Aí diz, Hela, Toledot, Shem. Estes são as relações de Sem. Então Moisés está incorporando documentos provenientes da época do próprio Sem. Se dá conta? Já vão 5 Toledot, 5 documentos, tábuas. Toledot, Hashamadi Befaheret, Sefer Toledot Adam, Toledot Nohá, Toledot Beni Nohá, filhos de Noé, Toledot Shem. Depois continua, e aí aparece hasta o verso 27 do mesmo capítulo 11. Os descendentes de Sem até Tarek. Quem melhor que o próprio Tarek para conhecer quem era seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, até chegar a Sem? Era Tarek. A arqueologia desenterrou documentos do próprio Tarek agora. Existe a chamada epopeia de Querete, dos quereteus. E aí fala de Tarek e da tribo dele, o que eles fizeram. Fala de Nacor. Fala de Eber. Documentos que existem. Então aqui diz assim, capítulo 11, verso 27, é o colofão, o sexto Toledot, que provém desde o verso 10, segunda parte. Quando você lê aqui em português, diz assim, verso 10, Hela Toledot Sem. Estas são as relações de Sem, ponto. Quando você vai no hebraico, o seguinte documento começa fazendo menção própria, explícita de novo de Sem. Diz, Sem era de idade de 100 anos quando gerou Arfaxade. Aqui, o tradutor, ele, para não ser redundante, não colocou de novo o nome Sem. Você vê aqui, tem aqui várias traduções, para mostrar que isso é assim. Até em espanhol é assim. Coloca de novo o nome Sem. Porque começa um sexto documento. O documento de Taré,
onde estão os antepassados dele até ele, desde Sem até ele. Então, o que fez Moisés? Incorporou todos aqueles documentos numa relação fluida, fazendo os arranjos que era preciso de vez em quando fazer para fazer mais entendível a sua relação. E foi indo até chegar à história de Abraão. Então aí diz, verso 27 do capítulo 11, Hela Toledor Terah. Terah, o Taré, o Terah, como diz aqui. Então, este foi uma outra tableta. Antes de que a arqueologia mostrasse que estas coisas são assim, aqueles críticos não entendiam isto. Até que Deus permitiu que a arqueologia começasse a permitir as pedras falar. E começaram a sair aquelas tabletas naquelas bibliotecas daqueles reis antigos de Ebla, no sul, Nínive, Babilônia, Assíria, tudo isso, Amarna, Ugarit, etc. E eu recomendo aos irmãos um livro. Esse livro é muito citado nos livros de erudição, neste assunto arqueológico. Mas era muito difícil conseguir aqui em Brasil, mas faz poucos dias atrás, o irmão Silas Figueiras de Petrópolis, um irmão já idoso, bem idoso, ele partiu com o Senhor. Antes dele partir com nosso irmão Carlos de Petrópolis, estivemos na casa dele, visitando ele, e ele nos permitiu entrar na biblioteca dele. Tinha uma biblioteca tremenda, e naquela biblioteca tinha este livro que eu estive buscando por todo lugar, não encontrei. Encontrei na casa do irmão Silas Figueira, antes de morrer, faz pouco tempo. Aquele livro, um livro do irmão Wiseman, homem sábio, sobrenome Weisman, D.J. Weisman. O nome do livro dele é Novos Descobrimentos em Babilônia em relação com Gênesis. Recomendo aos irmãos ler esse livro. Esse é um livro muito útil para os irmãos estar munidos, preparados para enfrentar a chamada alta crítica modernista. Novos descobrimentos em Babilônia acerca de Gênesis. Está em inglês, ainda não foi traduzido nem em português, nem em espanhol, mas o livro, o irmão tinha esse livro lá. Aleluia, graças a Deus. Então, tome nota desse irmão, esse é um livro que vale a pena conhecer. O que faz aquele irmão? Ele demonstra, pela documentação desenterrada da arqueologia antiga, das tabletas antigas, a viabilidade de Gênesis. Então, esse é um livro muito importante, porque foi a arqueologia que Deus teve que usar para fechar a boca daqueles críticos modernistas. Eles falavam coisas que Moisés não pôde escrever, que a escritura não tinha sido inventada, etc, etc. E os jovens ainda vão se encontrar com essas notícias velhas, vetustas, nas suas universidades. Precisa estar atualizado. Amém? E esse livro vai atualizar você. Agora, tem outro irmão que eu vou recomendar, tome nota aí, R.K. Harrison, ou se não, Roland Kenneth Harrison, esse é o nome do irmão. Ele escreveu uma obra em 5 volumes, chamada Introdução ao Antigo Testamento. Já pelo menos já está traduzida no espanhol. Me pareceu ter visto em alguma livraria também em português. E também um irmão que entra profundamente nestas coisas, que eu gostaria que os irmãos, pelo menos os anciãos, os obreiros, os que têm que ajudar as igrejas, defender elas dos ataques do modernismo, precisam conhecer esta bibliografia. Então, D.J. Weisman, Novos Descobrimentos em Babilônia acerca de Gênesis, baseado tudo em documentação antiga.
Ele mesmo tinha as tábuas na mão dele, porque ele foi um dos arqueólogos. E outro livro, que continua na linha de Weizmann, Roland Kenneth Harrison, o R.K. Harrison. O nome Introdução ao Antigo Testamento, especialmente no primeiro volume, que é dedicado a Gênesis e ao Pentateuco. Então, estes livros, para que os irmãos possam aprofundar nisto que estamos aqui, de maneira devagada, passando que os irmãos possam compreender isto. Depois do Toledot, oh meu Deus, vou deixar almoçar, tranquilo, vou deixar almoçar vocês. Depois vem Moisés incorpora aquela história longa de Abraão, todos aqueles capítulos de Abraão. E depois começa a história de Ismael, de Isaac, e aí começa a aparecer de novo aquela expressão, Hela, Toledot, Ismael, Hela, Toledot, de Isaac, Hela, Toledot, Jacó. Ou seja, estas são as relações de Ismael, estas são as relações de Isaac, estas são as relações de Jacó, ou da família de Jacó. Algumas traduções dizem os filhos de Jacó. Ou seja, depois de contar o ciclo de Abraão, ele continua incorporando documentos que provêm da época de Ismael, de Isaac e do Jacó. Depois vem aquela história de José, que é coberta como os filhos de Jacó, a história de Tamar, a história de José, e também tem um outro Toledot que foi consultado, que diz Hela, Toledot de Esaú, ou seja, os documentos de Esaú. No capítulo 39 de Gênesis você vê toda a história de Esaú, mas aquele Toledot foi acrescentado em edições posteriores a Moisés, porque quando aquele documento chegou até Moisés, ele só poderia chegar até a geração dele. Mas lembre-se que os livros de Moisés foram editados por Josué e logo foram editados por Samuel. Então, a continuação do documento de Saul foi acrescentado depois por Samuel, por Natã e por Gad. Se me concedem 5, 10 minutos, espero que não esteja mentindo, já vou deixar almoçar vocês. Vamos ao livro de Josué. Livro de Josué, para que você veja as edições de Josué, as edições josuaicas que Josué fez dos escritos de Moisés. Capítulo 8. Josué, capítulo 8. Coloque atenção a isto, porque depois espero não ser tão chato como hoje. Mas por isso quero deixar tudo isto já com vocês. Capítulo 8 do livro de Josué. Verso 30 e logo verso 32. Verso 30 para localizar o lugar do acontecimento. Monte Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal. Aqui vai aparecer o que vamos chamar de a primeira edição josuaica ebalina, ou seja, feita no Monte Ebal. Diz o verso 32. Escreveu, ali está falando de Josué, e esse ali é no Monte Ebal, por isso edição ebalina, feita no Monte Ebal. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Moisés foi escrevendo já desde Monte Sinaí,
e depois, por etapas, na medida que ele vai recebendo aquelas leis, esta é a lei acerca dos animais, esta é a lei acerca da lepra, esta é a lei acerca do Nazareu. Ele foi recopilando. Ele leu isso, o que tinha sido já entregue no Monte Sinaí, o povo fez pacto, mas depois a nova geração foi reunida em Moabe e de novo Moisés leu de novo, escreveu de novo e fez pacto de novo com a geração de Moabe, de Israel nas terras de Moabe antes de entrar em Canaã. Ou seja que temos a primeira edição de Moisés e a segunda edição de Moisés. E agora temos a primeira edição de Josué, que é a terceira, que aparece narrada pela Bíblia. Como nos chegou a Bíblia? Através das mãos dos próprios que viveram, passadas pela mão de Moisés, logo pela mão de Josué. Então, esta é a terceira edição explícita que consta, que é a primeira edição de Josué. Nós vamos ver agora no capítulo 24, já não no Monte Ebal, sino em Siquém. No capítulo 24, a partir do verso 14, fala da renovação da aliança. Ou seja, agora Josué juntou o povo. Assim como houve um pacto em Horebe, houve um pacto em Moabe, houve um pacto no Monte Ebal e Gerizim, agora tem um pacto em Siquém. A aliança é renovada e Josué de novo transmite a lei para Israel, mas acrescenta no livro da lei palavras do próprio Josué. Veja que aqui aparece, a própria Bíblia nos informa. Capítulo 24, verso 25 e 26. Diz assim: assim naquele dia fez Josué aliança com o povo. Era antes de morrer. E lá pus por estatuto e direito em Siquém. Ou seja, esta é a edição siquemita, segunda edição josuaica. Então diz assim: Josué escreveu estas palavras, ou seja, as palavras do pacto feito por Israel em Siquém com Deus nos dias de Josué. E onde que Josué acrescentou essas palavras próprias de Josué com Israel? Escreveu estas palavras no livro da lei de Moisés. Então você se dá conta que o seguinte escriba, foi o próprio Josué. E que Josué acrescentou palavras ao livro da lei. Se dá conta? Josué acrescentou palavras. Por isso, às vezes no livro de Gênesis aparecem coisas que não pertencem à época de Moisés, sino de Josué ou de Samuel. Agora vamos a uma quinta edição evidente, no tempo do próprio Samuel. Vamos ao livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Aqui Deus usou Samuel para estabelecer a monarquia em Israel, como permissão de Deus, porque o povo não podia compreender como um Deus invisível vai reinar e eles queriam um rei visível. Então Deus permitiu Saul, mas Samuel encarregou Saul obedecer a lei e ler todos os dias o livro da lei. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 25, diz assim: declarou Samuel ao povo o direito do reino, que é a lei de Moisés. Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então você vê que outro escriba, outro editor, foi Samuel. Com Samuel,
se inaugura a monarquia. Aqueles documentos foram passando dos patriarcas a Moisés, reelaborados por Moisés, atualizados por Moisés. Os escritos de Moisés passaram pela mão de Josué, atualizados, completados por Josué. E agora aqueles escritos chegaram na mão de Samuel, e Samuel também escreveu. E Samuel escreveu com os documentos que ele tinha antes, com documentos que são citados na própria Bíblia. Por exemplo, no livro de Josué e no livro de 1 de Samuel, se faz alusão a um documento que continha a épica de Israel. Aquele documento era chamado o livro de Jasser, traduzido em vossas traduções, o livro dos justos. A palavra exata, o livro de Jasser. Por exemplo, veja comigo Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Diz aí, verso 13. Quando Josué mandou o sol se deter. Se lembram? Aquele famoso acontecimento no dia de Josué. Então diz aqui, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E agora diz o escritor do livro de Josué, que vamos ver que é Samuel, com documentos de Josué e outros documentos da época, da épica de Israel. Samuel escreveu o livro de Josué, o livro de Juízes e o livro de Ruth. E as crônicas de Samuel foram continuadas por Natã e Gad, profetas do tempo de Samuel e de Davi. Assim se foi escrevendo a Bíblia, por profetas inspirados por Deus. Então diz aqui, verso 13, não está isto escrito no livro de Jasser? Ou seja, esta história de Josué, que Samuel escreveu no livro de Josué, já tinha sido escrita num documento anterior que se chamava livro de Jasser. Vamos agora também aqui a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 1, verso 17 e 18. 2 Samuel capítulo 1, versos 17 e 18. Diz assim, pranteou Davi a Saúl e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro de Jasser. Estas lamentações de Davi, que foram citadas no segundo livro de Samuel, estavam já escritas no livro de Jasser. Então, o livro de Josué fala do livro de Jasser, contendo a história dos tempos de Josué. E esse livro de Jasser continua sendo citado aqui na vida de Davi. Portanto, o livro de Jasser era um livro que continha documentação histórica da épica de Israel, desde os tempos de Josué até os tempos de Davi. E esse livro, que foi sendo escrito por pessoas que viveram nos acontecimentos, é base bibliográfica de Samuel, para poder Samuel escrever o livro de Josué, o livro dos Juízes, o livro de Ruth e aquilo que escreveu Samuel ser continuado por outros profetas. Se dá conta? Vamos de novo aí, primeiro livro de Samuel. Vamos ver no capítulo 12, quando está falando Samuel ao povo. No capítulo 12, vamos ler o verso 6 e depois verso 8 até 11, para que nas palavras de Samuel você se dê conta
que Samuel conhecia toda a história anterior a ele. E ele tinha acesso ao livro de Jasser, que continha a épica de Israel. Então diz assim Samuel, falando para o povo, capítulo 12 do 1 de Samuel, verso 6. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Ou seja que Samuel é consciente, faço isso bem expresso diante dos irmãos, Samuel é bem consciente da história de Arão e Moisés. Por que falo isto consciente? Quizá você não entenda por que enfatizo isto. Mas os críticos, eles estão dizendo, os liberais modernistas, que aquele livro que encontrou Hilcias, pai de Jeremias, perdido, e a reforma de Josias, que eram estes livros antigos, eles não querem crer que eram livros que vinham da antiguidade, sino que foi no tempo de Josias, algum escriba desconhecido inventou a história do Deuteronômio e do Pentateuco. Eles estão negando a historicidade real. Estão dizendo que isso foi um invento nos tempos de Josias. Mas se foi um invento nos tempos de Josias, como é que Samuel conhece o que se vai inventar século depois? Você compreende? Samuel está fazendo citações de Arão, está fazendo citações de Moisés, antes, muitos séculos antes de Josias. Se dá conta? É necessário manter isto contra aquelas serpentes do modernismo, da alta crítica. Veja 1 Samuel 12, verso 8 e seguintes. Está falando Samuel. Olha o que Samuel sabia. Olha aqui as palavras de Samuel. Diz: havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais, e Javé, Adonai, enviou a Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram de Javé, seu Deus, então se entregou na mão de Sísera, isso que está no livro dos Juízes, comandante do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, que pelejaram contra eles, e clamaram no Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos os Baales e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubbaal, que é Gideon, e a Baraque, aquele do tempo da Débora, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos em redor, e habitais em segurança. O que está fazendo Samuel aqui nestes versos? Está lembrando a história do livro dos Juízes, se dá conta? A história de Moisés, Arão e os Juízes era de conhecimento de Samuel. Agora vamos a um verso-chave que está em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. Oh, já passou os 10 minutos. Oh, meu Deus. Não queria deixar isso incompleto. Bom, já termino. Capítulo, primeiro livro das Crônicas, primeiro, capítulo 29. Estes versos são muito importantes. Verso 29 até final, do primeiro livro das Crônicas. Últimos versos do primeiro livro das Crônicas. Sublinha eles, porque todos estes versos mostram para você como profetas inspirados por Deus, testemunhos oculares, foram escrevendo a Bíblia e como a Bíblia foi chegando até nós. Amém? Já chegamos no tempo de Samuel, que foi que ungiu Davi. Amém? Então diz assim, 29 e 29. Os atos
depois de Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas do Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder, e escuta cá, e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Então aqui nos damos conta quem foram os que escreveram até o tempo de Davi. Já vimos que Moisés incorporou os escritos patriarcais, passou para Josué, passou para Samuel. E agora Samuel escreveu acerca de Davi. E que o Samuel escreveu foi continuado por Natã, que foi aquele profeta amigo de Davi, que por isso Davi colocou a seu filho também Natã como seu amigo, e também por Gade, que escreveu também nos tempos de Salomão. Eles escreveram acerca de Davi, mas não só acerca de Davi, senão os acontecimentos que aconteceram com Israel. Ou seja, aquelas coisas que vêm, que estavam escritas no livro de Jazer, e outra documentação como aquele cântico de Débora, e outras que estão incorporadas literais, estavam nas mãos de Samuel. Então Samuel escreveu os acontecimentos de Israel. Ele fez aquela edição samuélica em Mispa, vamos chamar edição Mispina, de Mispa, que fez Samuel, quinta edição, e ele também escreveu crônicas. E naquelas crônicas ele não só falou de Davi, sino dos acontecimentos de Israel. Ou seja, o que está escrito no livro de Josué, o que está escrito no livro dos Juízes, que era do seu conhecimento. Ele tinha acesso ao livro de Jazer, que tinha toda aquela informação. E até o tempo de Davi escreveu Samuel. E as crônicas de Samuel foram continuadas por Natã e foram continuadas por Gade. E aí, depois, quando você chega ao livro dos reis, o livro do rei está cheio de menções, de bibliografia. Os demais feitos do rei Roboão foram escritos pelo profeta Semaías, e o rei daquele foram escritos por Aías Silonita, e os livros escritos por este e por aquele estão escritos no livro tal e qual. Toda a bibliografia, até Jeremias. Jeremias tomou toda a bibliografia dos profetas contemporâneos dos reis, e continuou a história de Samuel, de Natã, de Gade, tomando os demais profetas citados explicitamente na Bíblia para escrever o livro dos reis, junto com Baruque. Por isso, aqueles livros de Josué até Reis, que hoje são chamados de históricos, o Senhor Jesus e os judeus não chamavam de históricos, chamavam Neviim Rasonim, ou seja, os profetas primeiros. Você lembra em Lucas capítulo 24 que Jesus apareceu e começou a ensinar a Bíblia para eles e mostrava o que dele diziam na Torá, nos Neviim e nos Ketuvim. O Antigo Testamento está dividido em 3 partes. A Torá, que é a lei, o Pentateuco, os 5 livros chamados de Moisés, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, os escritos sagrados, agiógrafos, como Jó, Salmos e os outros livros. Então, o que acontece aí? Jeremias recopilou, escreveu até a final dos reis. Mas quem escreveu Josué? Samuel. Quem escreveu Juízes? Samuel.
Quem escreveu Samuel? Samuel, Natan e Gad, as crônicas deles. Assim são chamados esses livros, crônicas de Samuel, Natan e Gad. Não são chamados Josué, Juízes, Ruth, são chamados crônicas de Samuel, Natan e Gad. E logo continuam as demais com Jeremias. Todos os que escreveram nesses livros, hoje chamados de históricos, foram profetas. Foi Samuel que escreveu, né? Foi Natan, profeta. Foi Gad, profeta. Foi Semaías, profeta. Foi Aías, silonita, profeta. Foi Ido, profeta. Foi Jeú, filho de Anani, profeta. Foi Isaías, filho de Amós, profeta. Foi Jeremias com Baruque, Jeremias, profeta. Então, os livros históricos foram escritos por profetas, contando a história desde o ponto de vista profético. E por isso foram chamados pelo Senhor Jesus e os judeus Neviim. Os Neviim tinham duas partes. Os Neviim primeiros, profetas anteriores, ou seja, Neviim, Rasonim, e os profetas posteriores, Neviim, Acronim. Neviim, Rasonim são os profetas. Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis. Isso são os profetas primeiros, os Neviim, Rasonim. E depois Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 menores, aquilo de Oséias, Amós, até Malaquias, são chamados profetas posteriores. Neviim, Acronim. Então, a Bíblia de Jesus estava dividida na Torá, nos Neviim e nos Ketuvim. Os Ketuvim são os outros escritos, né? Todos esses escritos foram recopilados, já vou terminar, agora sim. Foram recopilados por Neemias. Neemias escreveu Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. E aqui tenho, me vão perdonar, uma versão católica com os apócrifos. Vou ler, pode tapar os ouvidos. Vou ler uma frase e termino, do 2º livro dos Macabeus. Não estou fazendo este livro canônico, chamei deuterocanônico ou apócrifo, mas como ilustração histórica, não canônica, vou ler uma porção, para que você saiba como a Bíblia foi chegando até nós por aquele período intertestamentário que foi o tempo dos Macabeus. Então, por isso eu vou ler, porque até Neemias é canônico, mas entre Neemias e João Batista temos que ler os Macabeus, pelo menos para alguma notícia histórica. Então, depois vão limpar aqui o púlpito, vocês. Mas houve um homem chamado Jasão de Cirene, que escreveu 5 livros. E esses 5 livros de Jasão de Cirene foram resumidos no 2º livro de Macabeus. E no início do 2º livro de Macabeus, existe uma carta que foi escrita por os crentes de Judeia, com o senado do povo restaurado por Judas Macabeu, contra Antíoco Epifanes, aquela tipologia de anticristo, que os Macabeus venceram, e por Judas Macabeu. E vai dirigida a carta para o famoso Aristóbulo, que era judeu, mas que estava em Egito, e que era mestre do rei Ptolomeu Filadelfo, aquele da biblioteca de Alexandria. Então, estes irmãos Judas Macabeu, vamos dizer irmãos judeus, daquela época, escreveram uma carta para Aristóbulo, que estava no Egito, desde Jerusalém. E nesta carta eles dão umas notícias históricas de interesse para nós, enquanto à história da transmissão da Bíblia. Vou ler. Aí conta, vou resumir uma parte para não ler tudo,
de que nos tempos de Salomão, quando foi feito aquele templo, foi incorporada a arca, feito o sacrifício, o livro de Reis diz que a nuvem encheu o tabernáculo. Mas o livro de Crônicas acrescenta um detalhe que não dizia Reis, que o fogo também consumiu o sacrifício, como nos templos do tabernáculo de Moisés. Então, está esse dado do fogo consumir o sacrifício na dedicação do templo de Salomão, está registrado no livro de Crônicas. E agora diz aqui, também nos documentos e nas memórias de Neemias eram narradas estas coisas. Ou seja, que o escritor antigo, Jasón de Cirene, resumido em 2 Macabeus, está dizendo que aquela história que aparece em Crônicas pertence aos escritos de Neemias. Ele fala escritos e memórias de Neemias. Os escritos são 1ª, 2ª Crônicas e Esdras. E as memórias é Neemias, que fala em primeira pessoa. Esses livros foram escritos por Neemias, baseado em longa bibliografia. Agora continua. E além disso, como ele, fundando uma biblioteca, ou seja, Neemias fez uma biblioteca. Isso que significa Bíblia, biblioteca. Ele reuniu aqueles livros dispersos para formar o cânon da Bíblia. Neemias fez isso. E diz aqui, fundando uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos reis e os profetas. Ou seja, o que algumas vezes, livro 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, às vezes em algumas edições chamado os 4 livros dos reinos. Ou seja, 1 de Reis é 3º dos reinos. 2 de Reis é chamado 4º dos reinos. Mas são escritos por profetas. São livros dos profetas e dos reis. E também aí estão escritos de Davi, escritos de Salomão, que foram reis e também profetas. E diz mais, os escritos de Davi e as cartas dos reis sobre as ofertas. Isto que este livro de Macabeus chama as cartas dos reis sobre as ofertas, se refere àquelas cartas que aparecem no livro de Esdras, onde tem carta de Ciro, carta de Dario, carta de Artaxerxes, dando ofertas a Esdras para a reconstrução do templo. Ou seja, esta citação, as cartas dos reis sobre as ofertas, são aquelas que estão incluídas no livro de Esdras. Então vemos que Neemias reuniu aqueles livros. Já Esdras tinha trazido o livro da lei. Já Daniel, em Babilônia, lia os livros de Jeremias. Sabia dos 70 anos, orava, por isso tive aquela profecia das 70 semanas. Toda essa documentação passou pelo exílio, passou pela mão de Jeremias. Jeremias entregou, fez cópia, rasgaram, fiz de novo. Os profetas foram escrevendo e tudo foi passando pelo cativeiro, pelas mãos de Esdras e de Neemias. E Neemias reuniu os livros dos profetas. Graças a Deus que Neemias reuniu o livro dos profetas. Os varões de Ezequias, diz a Bíblia, reuniram um livro de Provérbios de Salomão. 5 livros de Salmos foram recolhidos. Assim foi se formando a Bíblia, o Antigo Testamento. E agora chega Neemias e junta todos estes livros dos profetas, primeiros e postreiros, dos reis e profetas, os de Davi, as cartas. E agora vem o tempo da guerra com Antíoco Epifanes, e aqueles livros são dispersos, e vem Judas Macabeu e reúne de novo os livros depois da guerra. Então diz aqui,
Da mesma forma, ou seja, da mesma forma que fez Neemias, de juntar a biblioteca de Israel, que virou o Antigo Testamento, da mesma forma também Judas, e Judas Macabeu, recolheu todos os livros que tinham sido dispersos por causa da guerra que nos foi feita, porque eram queimados por Antíoco Epífanes, e eles estão em nossas mãos, dizem eles em Jerusalém, para Aristóbulo em Egito, o sacerdote. Se, pois, deles precisares, quaisquer que sejam, enviai-nos pessoas que vos possam levar. Então, irmãos, assim, de maneira resumida, a Bíblia foi sendo escrita, editada, transmitida por homens profetas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, recolhidos e sobrevivendo os tempos, chegaram a nossas mãos. Me desculpem que me passei 10 minutos prometidos. Tem direito de protestar. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade de fazer este seguimento na Bíblia, destes documentos preciosos, nos quais o Senhor fez chegar a Sua preciosa palavra a nossas mãos, a nossos corações. E agora vivemos, porque Tua palavra chegou até nós. Porque quem senão o Senhor para falar das coisas do princípio a seu povo e as coisas do futuro? Só Javé ensinou estas coisas a Sião. Agradecemos, Senhor, ser herdeiros destes tesouros. Ajuda-nos a apreciar a Tua palavra, a Te encontrar nela, tocar Teu Espírito e ser tocados pelo Senhor. Porque toda esta palavra é preparação para Cristo. Este é o linhagem de Cristo. Obrigado, Senhor. As raízes daquele que é nosso Salvador. Em Tuas mãos encomendamos, Senhor, esta conversa. Em Tuas mãos encomendamos Teus servos que vão pesquisar, vão conferir. Ajuda-nos e guarda-nos do inimigo, com a certeza que chegou a nós, por Teus profetas, Tua preciosa palavra fiel, de testemunhas oculares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado.